O sol do Rio refletia nos trailers estacionados perto da praia, onde câmeras, cabos e figurinos se misturavam ao burburinho do set. Lara Monteiro, uma das atrizes mais comentadas do país, ajustava o roupão de seda branca enquanto observava os refletores sendo posicionados. Estava no auge da carreira, mas com os olhos cheios de cansaço, o tipo de exaustão que o sucesso não cura. Ao seu redor, a equipe se movia rápido, preparando a próxima cena de ação. Antes de continuar essa história intensa e irresistível, aproveita para se inscrever no canal Contos Sáficos e não perder nenhum dos nossos episódios novos. Todo dia uma nova paixão, um novo desejo, um novo enredo que vai mexer com você. O diretor gritou instruções, mas o som pareceu distante quando Lara viu a nova dublê entrando no set. Cabelos escuros presos num coque simples, olhar concentrado, corpo firme em cada passo. O crachá pendurado no pescoço revelava o nome: Camila Duarte. Lara já ouvira rumores, a nova contratação da produtora, especialista em cenas perigosas, ex-militar. Mas nada a preparou para o impacto de vê-la ali, de carne e osso, com aquela postura tranquila e segura. Camila recebeu o roteiro, ajustou o microfone e por um instante seus olhos cruzaram os de Lara. Foi rápido, mas o suficiente para acender algo, uma faísca que queimou silenciosa entre o som dos equipamentos e a voz do diretor. Lara desviou o olhar, fingindo concentrar-se no espelho, mas sentiu o coração bater em um ritmo que destoava do compasso do set. Monteiro, essa é sua dubla para cenas de perseguição. Vai precisar acompanhar os movimentos dela de perto, avisou o assistente de direção. Lara assentiu com um sorriso profissional, mas o de perto ecoou dentro dela de um jeito incômodo e provocante. Camila estendeu a mão, o toque firme, o olhar direto. Prazer, Lara. Prazer é meu, respondeu a atriz, disfarçando o rubor que subiu pelo pescoço. O calor do rio parecia ter se concentrado naquele aperto de mão. Durante o ensaio, as duas precisavam sincronizar movimentos. Lara observava cada detalhe, o jeito como Camila respirava antes de um salto, a precisão dos gestos, o controle sobre o próprio corpo. Havia algo hipnótico naquela mulher. Camila, por outro lado, mantinha uma distância respeitosa, mas cada vez que seus olhares se encontravam, havia uma pausa no ar, como se o tempo parasse por um segundo. Entre uma tomada e outra, Lara acendeu um cigarro encostada na parede do estúdio. Camila apareceu logo depois, segurando uma garrafa d'água. Não devia fumar antes da cena, disse ela com um leve sorriso. E você não devia me observar tanto, rebateu Lara, sem desviar o olhar. O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer resposta. Camila bebeu um gole, aproximou-se devagar e disse baixo: talvez eu precise aprender a me controlar também. O rádio chiou, o diretor chamou todos de volta e o feitiço se quebrou. Lara apagou o cigarro, mas o gosto da tensão ficou. Nos dias seguintes, as gravações se tornaram um campo de guerra entre o profissionalismo e o desejo. As duas se viam constantemente, nos bastidores, nos ensaios, na sala de dublês. Pequenos gestos, um olhar demorado, um toque de ajuste no figurino, uma respiração próxima demais, criavam uma corrente elétrica que ninguém além delas parecia perceber. Uma tarde, o diretor pediu uma cena mais intensa, com Lara correndo por um corredor, enquanto Camila, como dublê, precisava substituí-la na parte mais arriscada. Quero que pareça real, quero suor, quero verdade, exigiu ele. Camila vestiu o figurino de Lara, calça justa, blusa rasgada, cabelos soltos. Quando saiu do camarim, Lara perdeu o fôlego. Ver outra mulher usando o próprio figurino era estranho e excitante. Parecia se ver duplicada, mas com uma energia mais selvagem, mais crua. Parece que está vendo um fantasma, provocou Camila. Talvez esteja, respondeu Lara, sem pensar. Camila se aproximou, ajustando o cinto da atriz com as próprias mãos. O toque foi rápido, mas a ponta dos dedos rosou na pele de Lara. Um arrepio percorreu-lhe as espinhas. Agora sim, pronta para ser minha sombra? Perguntou Camila. Lara sorriu contida.
desde que você saiba seguir meus passos. Ou te fazer perder o equilíbrio, murmurou a dublê antes de se afastar. A cena começou. Câmeras, gritos, correria. Lara atuava, mas sua mente girava em torno de Camila, que se movia como uma extensão do seu corpo. Quando a dublê caiu no chão na sequência final, simulando o impacto, Lara correu instintivamente até ela, esquecendo o roteiro. Você tá bem? Perguntou ofegante. Camila abriu os olhos, suja de poeira, e respondeu com um meio sorriso. Tô, mas você parece mais assustada do que eu. Lara segurou o pulso dela com força e, por um instante, o tempo congelou. A respiração das duas se misturou. O diretor gritou, corta! Mas nenhuma delas reagiu. Só depois de alguns segundos, Lara se afastou, fingindo naturalidade. Naquela noite, Lara não conseguiu dormir. Ficava lembrando do toque, do cheiro, da voz de Camila. Pegou o celular, abriu o Instagram da produtora e procurou o perfil da dublê. Encontrou uma foto dela no topo de um prédio, de uniforme, olhando o horizonte. Comentários cheios de elogios, mas nada dizia sobre quem ela realmente era. Lara pensou em enviar uma mensagem, mas desistiu. Apagou o aplicativo e foi até a varanda. A cidade dormia, mas dentro dela havia um turbilhão. O amanhecer no estúdio da Barra trouxe uma brisa úmida, cheiro de maresia e café fresco. O cronograma da produção indicava noite falsa, sequências internas em galpão escuro, ventiladores potentes imitando vento e o barulho de chuva artificial batendo no telhado de zinco. Lara chegou cedo, silenciosa, jogando o casaco no encosto da cadeira do camarim e tentando esconder a ansiedade sob uma camada de batom nude. O espelho refletia não só o rosto famoso, mas também a inquietação que ela vinha tentando conter desde o primeiro encontro com Camila. A dublê apareceu na porta sem bater, acompanhada pela coordenadora de ação. Trança baixa, camiseta preta, joelheiras presas, olhar decidido. Precisamos alinhar a segunda cena, disse a coordenadora, conferindo o tablet. Primeiro, a tensão no corredor. Depois, a sequência do encontro no terraço. E lá, o beijo. A palavra pairou no ar, densa, inevitável. Camila não desviou os olhos. Vamos fazer com precisão e cuidado. Lara limpou a garganta. Sem exagero, orgânico. Elegante. Completou a dublê num tom que soou como um pacto. Foram para o ensaio intimista com a coordenadora de intimidade. Marcaram distâncias, ângulos, toques, trajeto das mãos, respiração. O espaço era pequeno, uma sala com piso de cimento, tapete de borracha e fitas coloridas no chão indicando as marcas. Cada gesto ganhou atenção quase ritual. A coordenadora falava baixo. Olhos primeiro. Linha de visão. Inclinação mínima da cabeça. Pausa. Aproximação em 2 tempos. Contato leve, duração marcada, saída lateral. Lara seguia as instruções, mas era impossível não sentir o peso do que se aproximava. Camila tinha um autocontrole absurdo, porém de vez em quando a segurança virava faísca. Bastava um passo a menos de distância, um segundo a mais olhando e o ar ficava quente. Vamos testar as mãos? Sugeriu Camila. Ela tocou o antebraço de Lara com as pontas dos dedos, arrastando devagar até o pulso, respeitando exatamente o que havia sido combinado. Mesmo assim, a pele respondeu com um arrepio involuntário. Lara prendeu o ar, tentou rir, não conseguiu. A coordenadora percebeu e sorriu de canto. Está tudo certo. Verdade também nasce do cuidado. Quando chamaram para o set, o galpão estava transformado. Placas de LED simulavam cidade ao fundo, a chuva cenográfica caía em lâminas diagonais, refletores recortavam silhuetas no vapor. O corredor da primeira parte era estreito, paredes grafitadas, portas metálicas. A equipe ajustou microfones. Alguém conferiu o figurino colado ao corpo de Lara, outro preparou o arnês de Camila. A tensão parecia parte do cenário. Ação! Gritou o diretor.
Lara avançou pelo corredor, respiração acelerada como mandava o roteiro. A personagem fugia, assustada, porém decidida. A câmera a acompanhava, rente ao ombro. No ponto combinado, Camila emergiu de uma porta lateral. O encontro era calculado para parecer choque. Elas ficaram peito com peito, a poucos centímetros. A água correndo pelos cabelos, pingando em torno dos olhos, o som dos ventiladores misturado ao coração batendo alto. Olha para mim. A fala era da personagem de Camila, mas soou como ela mesma. Lara sustentou o olhar, em silêncio. Não confia? A atriz ergueu o queixo. Confio no que posso tocar. As mãos não se encontraram ainda. A cena pedia contenção. O diretor manteve o plano longo. O rosto de uma perto da outra. Bocas quase alinhadas. 1 milímetro que separava desejo e controle. Corta. Perfeito. De novo, com a água um pouco mais forte. Refizeram. O corredor, a aproximação, a fala, o quase. Cada repetição deixava os corpos mais conscientes do ímã silencioso. Ao final da terceira tomada, Camila encostou a lateral da cabeça na parede, rindo baixinho para aliviar a tensão. Lara, com a garganta seca, fingiu ajeitar o figurino para ter onde colocar as mãos. A pausa veio curta. Subimos para o terraço, preparar beijo, avisou o assistente. A chuva artificial cairia lá também, só que mais suave, com vento menor, foco em close-ups. O cenário tinha telas de proteção, caixas de água, antenas cenográficas. Ao longe projetavam o contorno de prédios do centro. O rio parecia observar de fora, cúmplice. Antes de começar, a coordenadora repassou o movimento do beijo. Olhos, pausa, aproximação em 2 tempos, contato leve, duração marcada, saída lateral. Camila repetiu sem ironia. Lara, agradecida pelo método, respirou profundo. Tudo bem? Perguntou a dublê. Tudo. Se algo te incomodar, me sinaliza com a mão. Eu paro. Eu sei. A atriz segurou um sorriso breve. Eu confio. Ação. A cena pedia que a personagem de Lara chegasse ao topo, exausta, e encontrasse sua aliada, a figura de Camila, esperando no canto, iluminada por luz fria. A aproximação foi lenta, bela. Passos no piso molhado, respirações audíveis, gotículas desenhando trilhas no pescoço de ambas. Elas pararam frente a frente. O texto vinha curto. Você veio. Eu disse que vinha. Silêncio, olhos, pausa. A marca exata da coordenadora. Camila inclinou a cabeça poucos graus. Lara acompanhou. O vento inventado moveu fios de cabelo sobre as bochechas. A distância desapareceu. O beijo aconteceu suave, controlado, fiel ao combinado, mas com uma verdade que ninguém tinha como ensaiar. Por um instante, o mundo reduziu-se a lábios molhados, temperatura de pele, a sensação de finalmente atravessar a linha. Não houve pressa, não houve exagero, foi limpo, elegante, intenso do jeito exato. Corta! A palavra soou distante, como se não fosse dirigida a elas. Só depois de 2 segundos, as duas se separaram, respeitando a saída lateral. A equipe explodiu em comentários técnicos. O diretor elogiou o tempo de cena, alguém bateu palmas. Lara piscou várias vezes, tentando reorganizar o corpo. Camila apenas assentiu, profissional até no tremor mínimo das mãos. Refizeram o take para close, depois o plano geral. O contato sempre dentro do coreografado. Ainda assim, um calor difícil de disfarçar atravessava cada encontro. Na última repetição, Lara sentiu a mão de Camila pousar em sua cintura, leve como a primeira brisa da manhã. Era marca de cena, certo? Também era cuidado e desejo. Encerradas as tomadas, correram para a cobertura de lona, toalhas nas cabeças, risos nervosos para quebrar a eletricidade. A coordenadora agradeceu a entrega, o diretor elogiou a química. Tem ouro aqui. A equipe dispersou. Ficaram as duas, lado a lado,
ouvindo a chuva cenográfica desligar aos poucos até virar pingos raros. Você está tremendo, disse Camila, entregando outra toalha a Lara. Adrenavina. Também sinto. É diferente de tudo que já fiz, confessou a atriz, mantendo a voz baixa. Para mim também. Camila apoiou as costas numa coluna e por um segundo deixou cair a máscara estoica. Havia vulnerabilidade ali, fresca, quase tímida. Mas eu não quero cruzar linha sem que você esteja confortável. Eu estou. Lara deu um passo, sem tocar. O que me assusta é quão confortável me sinto. A dublê riu pelo nariz. Cuidado para não escorregar. Cuidado para não me segurar, devolveu a atriz leve, e as duas riram, uma válvula de escape necessária. Chamaram para uma pequena inserção, um abraço rápido antes do beijo, que a montadora solicitara para a transição emocional. A coordenadora voltou, explicou o micromovimento do braço, a posição da mão na omoplata, a duração. Fizeram em um take. Ao se separarem, os olhos de Lara demoraram um instante a mais nos de Camila. O coração pareceu acertar um novo compasso. No fim do dia, o estúdio acalmou. Cabos recolhidos, figurinos guardados, refletores apagados. O céu do lado de fora ia ficando violeta. Lara caminhou em direção aos trailers, consciente de cada passo. Camila a alcançou antes da esquina do galpão. Lara. Camila. Silêncio breve. Queria te agradecer pelo respeito no set. Eu que agradeço. Você torna tudo mais preciso. Procurou outra palavra, encontrou algo mais honesto. Vivo. Camila olhou para os próprios tênis, depois para ela. Eu não misturo as coisas em trabalho. Nem eu. Mas hoje, eu não consigo fingir que não senti. Eu também não. O vento trouxe cheiro de sal e de chuva antiga. Uma moto passou na rua distante. As luzes do pátio criaram halos amarelados ao redor das duas. Lara respirou fundo. Podemos não saber o que é isso ainda. Podemos apenas respeitar. Respeito é meu idioma favorito, respondeu Camila com um sorriso que parecia raro, reservado para momentos que quebram muros. A atriz arriscou. Se quiser passar o texto comigo amanhã cedo, antes do 7, eu chego 2 horas antes. Eu acordo antes do sol. Então me encontra às 6, no estúdio B. A gente repassa as marcas e fala do que não cabe no roteiro. Camila assentiu. Fechado. Quando Lara entrou no trailer, finalmente cedeu ao descompasso interno. Encostou a testa na porta, riu sozinha, sentiu o corpo vibrar como se ainda estivesse sob a chuva falsa. Abriu a janela, o rio acendia luz por luz, uma constelação urbana. O telefone vibrou. Era uma mensagem do diretor elogiando a química e pedindo novas fotos de bastidores. Ela digitou uma resposta curta e guardou o aparelho. No espelho, retirou resquícios de maquiagem com algodão, como quem remove camadas antigas de uma história que já não servia. As memórias do beijo reapareciam em flashes, a pausa, a aproximação, a delicadeza. Nada do que construíram ali parecia gratuito. Havia intenção, cuidado, verdade. Havia uma promessa silenciosa de que aquilo não se encerraria no grito de corta. Mais tarde, no estacionamento, Lara encontrou Camila novamente, dessa vez sem as barreiras do figurino. Jeans, moletom, cabelo solto. O simples a deixava magnética. Até amanhã, Lara. Até amanhã. A atriz ficou olhando enquanto a dublê se afastava. Nenhuma delas tentou invadir o território do outro fora do combinado. Ainda não. O acordo invisível era valioso. Crescer devagar, manter a elegância, guardar fogo para a hora certa. Porém, quando Camila virou a esquina, Lara percebeu que as pernas queriam segui-la. Não seguiu. Deu um passo para trás, respirou fundo, entrou no carro. No rádio baixo, uma melodia antiga. A cidade dormia com um olho aberto. O mar, logo adiante, sussurrava. E entre o mar e a avenida, a promessa do recomeço. Às 6 da manhã,
Estúdio B. Marcas e palavras que ainda não tinham nome. Lara sorriu, não por ter certeza do futuro, mas por aceitar o risco. Naquela noite compreendeu que certos encontros não pedem permissão, apenas exigem delicadeza, coragem e um corpo disposto a sentir. A peça seguinte viria cedo, com luz fria e piso de borracha, e quando a câmera apontasse de novo, elas saberiam que a verdade não dependia só do roteiro. Afinal, algumas histórias nascem sob chuva, mas é no intervalo, toalhas, respirações, mãos que respeitam, que o desejo aprende a ficar de pé. E as duas, entre cabos e refletores, descobriram um idioma que não precisa de legenda: olhar, pausa, passo, toque. E fé no que se acende quando ninguém está vendo. O relógio marcava 5h45 quando Lara estacionou diante do portão lateral do Estúdio B. O ar ainda guardava o frio da madrugada, e o céu, entre azul e lilás, começava a clarear por trás das montanhas. A cidade dormia, mas o set já dava sinais de vida. Vozes distantes, um gerador ligado, o cheiro de café atravessando o ar. Lara vestia uma calça larga de moletom e uma camiseta simples, o cabelo preso de qualquer jeito, como quem queria se esconder atrás do anonimato. No silêncio antes do primeiro chamado, ela percebeu passos se aproximando. Camila apareceu, pontual, com a jaqueta aberta e uma garrafa térmica nas mãos. O rosto, ainda meio coberto pelo capuz, trazia o tipo de serenidade que só vem de quem aprendeu a se mover entre o perigo e a calma. Trouxe café para duas, disse, erguendo a garrafa. Então você realmente acorda antes do sol. Promessa é promessa. Sorriram. O som do metal quando Camila serviu o café nos copos plásticos soou como um pacto informal entre elas. Sentaram no degrau do galpão, os ombros quase encostando, observando o nascer do dia. Nenhuma pressa em falar, nenhuma necessidade de disfarçar o que existia ali. Se você está sentindo o clima entre Lara e Camila crescer a cada cena, não esquece de se inscrever no canal Contos Sáficos e ativar o sininho. As próximas partes prometem ainda mais tensão, desejo e reviravoltas de tirar o fôlego. Você dormiu? Perguntou Camila, depois de um gole. Mais ou menos, fiquei pensando. Na cena? Em tudo, no que a gente finge e no que é real. Camila desviou o olhar para o chão molhado. Às vezes o corpo não entende a diferença. E a mente entende? Nem sempre. O coordenador de ação apareceu na porta, interrompendo o silêncio. Meninas, vamos revisar as quedas e o close do beijo de ontem. O diretor quer mais naturalidade na sequência final. Lara sentiu o estômago apertar. Mais naturalidade era o que ela menos precisava ouvir. Camila, como sempre, assentiu tranquila, mas o movimento da mandíbula denunciava tensão. Entraram no estúdio e encontraram o cenário preparado. O mesmo terraço falso, luz fria, trilhas de água no chão. As marcas ainda estavam lá, coladas com fita. O diretor subiu na plataforma e explicou o plano. Hoje quero capturar os detalhes. Respiração, olhar, toque. Vocês duas têm algo forte em cena. Vamos aproveitar isso. Camila trocou um olhar rápido com Lara, um pedido mudo por calma. Fizeram o aquecimento de corpo, repetiram os gestos combinados, mas algo estava diferente. O beijo, que ontem fora técnico, agora carregava uma memória viva. A fronteira entre ensaio e verdade parecia mais fina a cada respiração. Preparar para o take, gritou o assistente. Silêncio no set. A contagem começou. Câmera rodando, luz, ação. Lara entrou no quadro, o rosto molhado, o peito subindo e descendo. Camila esperava no canto da estrutura, os cabelos soltos. Quando se aproximaram, o texto pedia que Lara tocasse o rosto da dublê antes do beijo. Só isso já bastou para incendiar o ar. Os dedos encontraram a pele úmida e, por um instante, o roteiro perdeu sentido.
Camila não desviou, nem reagiu com técnica. Ficou, firme, olhando-a de volta. O beijo veio lento, obedecendo a marca, mas com intensidade crua. Foi um toque breve, apenas, o suficiente para fazer a câmera registrar o tremor de dois mundos colidindo. Corta! O diretor se mostrou satisfeito, pediu mais um para a segurança e em seguida liberou o set. Lara fingiu ajeitar o cabelo para esconder a confusão no olhar. Camila limpou o rosto com a toalha, tentando disfarçar o tremor das mãos. Quando ficaram sozinhas atrás do cenário, ela se aproximou e sussurrou. Isso ainda é trabalho, certo? Claro que é, respondeu Lara, e percebeu que a própria voz falhou. No camarim tentou se recompor. Retirou a maquiagem com gestos lentos, observando o próprio reflexo. A imagem no espelho mostrava uma mulher dividida entre o controle e o impulso. Lembrava-se de todas as vezes que atuara cenas de amor com homens, nenhuma tinha o mesmo impacto. O que a assustava não era o beijo, e sim o desejo de continuar fora das câmeras. Horas depois, no intervalo das gravações, Lara foi chamada para uma entrevista promocional. Um repórter jovem, curioso demais, perguntou com um sorriso insinuante. Lara, os fãs estão comentando muito sobre a química entre você e a nova dublê. É natural assim mesmo ou é só atuação? Ela respondeu com elegância. É fruto de confiança e entrega. Sem isso, não existe verdade em cena. Então vocês se dão bem fora das câmeras também? Somos profissionais, o resto pertence à história. Camila, que passava ao fundo, ouviu a última frase e apenas levantou uma sobrancelha, escondendo o riso. Lara piscou, discretamente. Mais tarde, o diretor anunciou uma nova sequência noturna. Cena de motel, simulação de fuga, luz baixa, música ambiente. Não é nada explícito, mas preciso de tensão, de pele, de olhar, explicou. O figurino seria íntimo, sem ser vulgar. Lara respirou fundo. Sabia que o limite entre ficção e realidade estava prestes a se tornar perigoso. No fim do dia, antes da filmagem, as duas ficaram sozinhas no corredor do camarim. O som distante da equipe preparando o cenário ecoava pelas paredes. Camila encostou o ombro na parede observando-a. Você parece tensa. Estou tentando parecer calma. Quer ensaiar antes só nós? Quero entender o que está acontecendo. Entre nós? Entre o que é cena e o que é fora dela. Camila deu um passo à frente. Para mim, o que a gente sente não precisa ser explicado agora. Então, o que a gente faz? Continua atuando até descobrir se ainda é atuação. O rádio da produção cortou o silêncio. Lara Monteiro e Camila Duarte no set em 5 minutos. Elas se olharam uma última vez e algo invisível se firmou entre as duas. Não era promessa nem rendição, era reconhecimento de que aquele fogo não caberia em roteiros. O set noturno estava impecável. Luz de neon piscando no fundo, cortinas semi-abertas, cama desarrumada, abajur vermelho. A música ambiente era um jazz suave, quase sussurrado. A diretora de fotografia pediu naturalidade, sensualidade, discreta, sem nudez. Quero clima, não exposição. Lara caminhou até o centro da cena, sentou na beira da cama cenográfica e esperou. Camila entrou logo depois, fingindo checar uma ferida no ombro da personagem. Era o gancho do roteiro, um momento de vulnerabilidade, um toque de cuidado que evoluía em tensão. A mão da dublê pousou devagar sobre a pele da atriz. O olhar que trocavam não era o de personagens, era delas. O texto mandava: Você confia em mim? Lara respondeu sem fingimento, mais do que devia. A diretora murmurou atrás da câmera: Perfeito, continua. Camila afastou a mecha do rosto dela. As respirações se confundiam. As marcas da cena indicavam aproximação até o limite, mas dessa vez Lara ultrapassou um passo. O corpo reagiu antes da mente. A ponta dos narizes se tocou e o ar entre elas vibrou como uma corda tensa. Corta! Mas ninguém se moveu. O eco da palavra pareceu perder força antes de alcançá-las. Só quando o assistente repetiu mais alto é que Lara recuou, respirando fundo. O diretor aplaudiu, empolgado. É isso, a entrega que eu queria. Vocês são fogo puro. O elogio soou perigoso, porque pela primeira vez ela sentiu que talvez fosse verdade.
A madrugada avançou sem pedir licença, e o estúdio respirava mais baixo. O corredor do camarim, agora quase vazio, guardava ecos de passos que já tinham ido. Lara permaneceu sozinha por alguns minutos, como quem tenta escutar um som escondido dentro do próprio peito. A luz fria do teto criava halos pálidos nas paredes. A atriz fechou os olhos, repetiu mentalmente a marca do beijo e sentiu o corpo responder com um arrepio que nenhuma técnica conseguia disfarçar. Decidiu caminhar até o estúdio B, escuro e silencioso. Abriu a porta devagar, sem acender refletores. As marcas de fita no chão ainda estavam lá, como pequenas constelações de papel. Lara pisou sobre cada uma, ensaiando sozinha a aproximação do terraço que, horas antes, tinha rompido a fronteira do seguro. Sussurrou o texto para o vazio. A voz voltou em ricochetes suaves. Você confia em mim? A resposta agora saiu sem personagem. Confio. A porta rangeu atrás dela. O coração deu um salto. Camila entrou, segurando uma lanterna pequena, a jaqueta jogada sobre o ombro e o cabelo solto, ligeiramente úmido do banho. A luz cortou o ar como uma linha tênue. Depois se apagou. Eu sabia que te encontraria aqui, disse num tom que misturava certeza e cuidado. Eu precisava organizar o corpo, respondeu Lara, com um sorriso curto. Camila parou a poucos passos. Os olhos, mesmo no escuro, pareciam acesos. Podemos organizar juntas. Não havia música, nem chuva cenográfica, nem voz de diretor, só a respiração das duas e o rumor distante de um gerador. Elas se aproximaram até que os ombros quase se tocassem. Lara ergueu a mão e encostou com leveza no maxilar de Camila, como fizera na cena, mas agora sem coreografia. A dublê encostou a testa na dela, uma entrega silenciosa. O tempo ficou denso, lento, macio. Isso é perigoso para nós duas, sussurrou Lara, sem recuar. Quase tudo que vale a pena é. Não posso te prometer nada fora daqui. Não pedi promessas. Camila tocou com as pontas dos dedos a linha da clavícula de Lara, um gesto breve, respeitoso, que ainda assim incendiou o ar. Só não quero mentir para mim mesma. Os rostos se buscaram na penumbra. O primeiro contato aconteceu suave, como se a pele pedisse licença antes de avançar. Um beijo limpo, contido, verdadeiro. Nem mongo, nem urgente. Preciso. O corpo de Lara aceitou o encontro como quem encontra abrigo. O de Camila, por sua vez, manteve o controle de sempre, só que desta vez permitiu a si mesma um mínimo tremor. Quando se separaram, não houve pressa em falar. O silêncio não era vazio, era um lugar. Se a gente deixar isso crescer, vão tentar roubar da gente, disse Lara sem dramatizar, só constatando. Então crescemos no escuro, respondeu Camila quase num sorriso. A porta abriu de repente. Um assistente de produção, ofegante, apareceu com o celular na mão e o rosto tenso. Desculpa interromper, vocês viram isso? Estendeu o aparelho. O vídeo rodava em uma página de fofoca, um recorte do dejo do terraço filmado de um ângulo proibido, com zoom instável, legenda apelativa e emojis de fogo. O texto dizia: Lara Monteiro pega fogo com a dublê misteriosa em cena. Química real? O relógio marcava minutos de publicação, mas os comentários já explodiam. Alguém tinha filmado do mezanino técnico, escondido, e vendido o material. O estômago de Lara virou. Camila apertou os dentes. Quem postou isso? Perguntou a atriz, tentando não subir o tom. O perfil telhado do estúdio. Eles sempre vazam coisa. O diretor tá te procurando, Lara. A produtora também. A dublê deu um passo para trás, instaurando distância profissional instantânea. Eu lido com o coordenador de ação, disse calma. Você vai com o diretor. O assistente assentiu, saiu. Lara ficou olhando para o ponto onde o rapaz estivera, como se ainda pudesse voltar o vídeo para dentro do telefone. Camila tocou de leve o antebraço de Lara. Respira. A cena é linda. O problema é a maldade de quem filma sem permissão. Não é só isso, Cami. Eu tenho contrato com cláusula de moralidade, publicidade ativa, campanha de perfume. Eles vão querer narrativa heteronormativa na imprensa.
Vou me lembrar os números, os mercados. Eu sei. A dublê respirou fundo, firme. Se for preciso, eu sumo do caminho. Não ouse, cortou Lara, firme. Você não é o problema. A mão de Camila fechou no bolso da jaqueta para conter o impulso de tocar de novo. Então a gente encara. Juntas. Foram chamadas de imediato para uma sala de reunião improvisada. O diretor, a produtora executiva, a assessora de imprensa e o coordenador de ação estavam lá, rostos tensos. A produtora começou sem rodeios. O vídeo já está em 3 perfis grandes. Pedi derrubada por direitos autorais, mas sabemos como funciona. A curiosidade corre mais rápido que a lei. Precisamos alinhar discurso. A assessora abriu uma pasta. Proponho nota curta. Cena de ficção, resultado de trabalho profissional, com coreografia e acompanhamento de intimidade, sem negar química, sem confirmar nada pessoal. Lara, você mantém a entrevista de amanhã com o programa matinal. Vamos falar do filme e desviar. Camila, peço que não publique nada, nem stories. O coordenador de ação complementou. Eu reforço que toda a cena seguiu o protocolo. Se perguntarem, eu respondo tecnicamente. Nada de especulação. O diretor, mais humano, olhou para as duas com uma espécie de orgulho triste. Vocês criaram um momento poderoso. O problema é que roubaram. Vamos blindar vocês. Lara assentiu. Camila também. Ficou combinado que teria um dia de gravação fechado, com equipe reduzida, para controlar curiosos. Segurança reforçada no mezanino, celulares proibidos em determinadas áreas. O estrago, porém, já tinha vazado. Na saída, a assessora segurou o braço de Lara. Se te perguntarem sobre vida amorosa, diga que está focada na carreira. Frases curtas, sem ironias, sem jogos e, por favor, sem ser vista sozinha com a Camila em corredores, estacionamento, trailer, por uns dias. Lara respirou, sustentando o olhar. Entendi. Camila esperou do lado de fora, não pediu detalhes. As duas caminharam até o pátio aberto. A noite tinha engolido a última faixa de azul, e as luzes do estúdio desenhavam retângulos amarelos no chão. O mar lá longe parecia assoprar outra realidade. Eu não quero ser motivo de dano para você, disse a dublê sincera. Você é motivo de coragem. Lara sorriu com o canto da boca. E isso me assusta. Medo também é direção. E a direção agora aponta para onde? Para dentro, depois, se der, para o mundo. Não houve abraço. Não naquele pátio iluminado. Foram para lados diferentes, obedecendo ao plano de contenção. O que não combinavam em palavras, desenhavam no passo, cuidado, estratégia, paciência. No dia seguinte, uma van levou parte da equipe para gravações externas na Cidade Alta, ruazinhas estreitas que serviam de cenário para uma perseguição. Lara e Camila ficariam no estúdio, rodando inserts e close-ups, segurança redobrada. A produtora, preocupada, enviou um aviso aos funcionários. Uso de celular restrito. Vazamentos implicam demissão por justa causa. O clima ficou mais silencioso que o normal. No começo da tarde, enquanto a equipe de luz ajustava a intensidade de um refletor, Lara esperou no corredor com um script nas mãos. Camila apareceu, prendeu o cabelo em um coque despretensioso e mostrou o punho enfaixado. O que houve? Nada grave. Lesão antiga. Só reforço. Lara quis tocar, mas se conteve. Você já se protege demais. Às vezes eu queria te proteger também. Eu sou boa em cair. Eu sei. O medo é você esquecer que também pode ser amparada. Camila abriu um sorriso pequeno, desses que não fazem barulho. Chamaram para o set de escada metálica, um cenário vertical onde filmariam uma quase queda da personagem de Lara, depois substituída pela dublê numa sequência rápida. A coordenadora de intimidade estava presente, porque o plano seguinte, em corredor estreito, pedia proximidade corporal, mãos guiando cintura, respiração na nuca, nada explícito, mas com temperatura alta. Ensaiaram 2 vezes, marca por marca. O operador de câmera testou movimentos. O diretor aprovou. Vamos rodar. A primeira tomada correu perfeita.
Na segunda, um barulho duro cortou o ambiente. Um dos refletores de apoio, mal travado, vibrou com a corrente de ar do climatizador. Ninguém percebeu a tempo. O tripé inclinou. O equipamento começou a tombar direto para o patamar onde Lara aguardava a deixa. O grito do eletricista veio atrasado. Camila se moveu antes de pensar. Empurrou Lara pelo ombro, tirando-a do alcance. O refletor bateu no corrimão, raspou no metal, caiu desgovernado e explodiu em estilhaços de vidro no chão inferior. O som estourou no peito de todo mundo. O set congelou. Corta! Corta! Todo mundo parado! O diretor correu. A equipe cercou o ponto. Lara estava ilesa, encostada na parede, com os olhos agarralhados e o ar cortado. Camila, por sua vez, ajoelhava com a mão sobre o cotovelo. Um corte fino sangrava, pequeno, mas real. O coordenador de ação acionou o protocolo. A paramédica do estúdio chegou rápido com soro, gás e fita. 100 pontos, só limpar e comprimir. Lara segurou a vontade de chorar. O choque, o susto, a gratidão. Você me tirou debaixo de um refletor, disse, como se precisasse nomear em voz alta para acreditar. Camila deu os ombros, ainda pálida. Reflexo. Obrigada. A palavra veio com todas as outras que ela não conseguiu dizer. A produtora apareceu, furiosa, não com elas, mas com a falha de segurança. Quem travou aquela base? Quero o relatório agora. A equipe de luz se movimentou em silêncio pesado. O eletricista assumiu o erro, a voz embargada. A produtora respirou, controlando o impulso de gritar. Vamos revisar todos os pontos. Pausa de 30 minutos. Lara acompanhou Camila até a enfermaria. Ficaram sozinhas por segundos suficientes para o mundo voltar a caber. A atriz pegou a mão enfaixada com cuidado. Você não vai esquecer o que eu fiz. Seu corpo é seu instrumento. Eu protegi o filme. Você protegeu a mim. Lara inclinou o rosto, próximo ao bastante para sentir o hálito de menta. E eu? Parou. Olhou para o corredor vazio. Eu não quero viver isso como se fosse crime. Camila respirou, sendo honesta. Eu também não. A porta abriu. A assessora entrou com um aviso tenso. Tem fotógrafo no portão externo. Alguém falou do acidente e a imprensa encostou. Vão tentar registrar vocês juntas saindo daqui. Precisamos driblar. O acontecimento inesperado dobrara a esquina com outra coisa. Oportunidade de narrativa. O vídeo do beijo roubo público, agora o acidente real. Na cabeça de Lara, os riscos e os desejos se encararam num corredor estreito. Qual é o plano? A van da equipe sai em 5. Vocês duas vão separadas por portas diferentes. Capuz, máscara, sem contato visual. A gente controla lá fora. Depois, nota rápida. Ocorrência técnica controlada, ninguém ferido gravemente, filmagens retomadas. Camila assentiu. Lara também. A assessora saiu. A atriz voltou os olhos para a dublê. Eu não quero que a gente vire só gestão de crise. Então me dá algo que não seja crise. Lara fechou a mão ao redor da gaze já limpa, um gesto mudo de pacto. Amanhã, 6 da manhã, estúdio B. Sem câmera, sem beijo marcado, só verdade em voz baixa. Eu estarei lá. O alarme do celular vibrou. 5 minutos. O mundo outra vez exigia ritmo. Elas se levantaram. Na porta, Camila parou. Obrigada por não me culpar pelo vídeo. Obrigada por me empurrar da queda. Eu faria de novo. Eu também. Cada uma saiu por um lado, obedecendo a rota da assessoria. No pátio, a equipe organizava a van, a produtora conversava com a segurança, o diretor gesticulava com a elétrica. O céu da tarde, leitoso, parecia segurar a chuva. Do lado de fora, rumores de flash. Do lado de dentro, 2 mulheres reaprendiam a caminhar sem perder o que tinham encontrado. Lara entrou na van, capuz posto, máscara cobrindo metade do rosto. O vidro escurecido virou um espelho fraco onde ela mal se reconhecia. Tocou o próprio peito como quem checa se ainda está inteira. E estava, inteira e em risco. Pensou no beijo silencioso do estúdio vazio. Pensou no refletor batendo no corrimão.
Pensou na frase que Camila tinha dito: crescemos no escuro. Lá fora, uma buzina curta. A van arrancou. No telefone, um alerta. Nova matéria. Acidente no set de Lara Monteiro, dublê heróica impede tragédia. A manchete, pela primeira vez, parecia servir mais como ponte do que como ameaça. A atriz fechou os olhos. No breu por trás das pálpebras, o corpo lembrava o caminho. Olhar, pausa, passo, toque. E agora, outro verbo: aparecer. Não para todos. Não ainda, mas para a única pessoa que, sem tentar, tinha colocado o mundo de Lara no lugar. Um lugar novo, perigoso, verdadeiro. Amanhã, às 6, Estúdio B. Nenhuma câmera. Nenhum perfil de fofoca. Nenhuma queda. Só há duas mulheres decidindo qual história lhes pertence. E ao longe, o rio, testemunha silenciosa, deixando o mar ensinar que o vai e vem também é escolha. A manhã seguinte amanheceu silenciosa, o tipo de silêncio que vem depois de um vendaval. O céu do rio tinha aquele cinza denso de promessa de chuva, e o estúdio, ainda fechado, parecia aguardar o eco de tudo o que havia acontecido. Lara chegou antes das 6, como combinado. Vestia moletom, boné e óculos escuros. O corpo ainda doía da tensão do dia anterior, mas o coração pulsava por outro motivo. Ela sabia que Camila viria. O estúdio B estava apagado. Só uma luz de emergência iluminava o corredor. O cheiro de poeira e maresia misturados criava um clima estranho, algo entre o real e o sonho. Lara esperou de pé, mexendo as mãos, cada minuto mais longo que o anterior. Quando ouviu o som da maçaneta, o ar mudou. Camila entrou, calada, o cabelo ainda úmido e a faixa de gaze no pulso. A mesma postura firme, o mesmo olhar que equilibrava força e calma. Trazia 2 xícaras de café e colocou uma delas sobre a caixa de som desligada. "Você veio", disse Lara, aliviada. "Eu disse que viria." Tomaram um gole em silêncio. Nenhuma delas sabia por onde começar. O que queriam dizer era grande demais para caber em frases simples. "Como está o braço?" perguntou Lara, quebrando o gelo. "Melhor do que esperava. E você?" "Com o corpo inteiro, mas com a cabeça bagunçada." Camila assentiu. "Eu também, desde aquela noite." "Desde o beijo ou desde o vídeo?" "Desde antes do vídeo." O silêncio que veio depois tinha o peso da verdade. Lara apoiou o copo e deu um passo. "Eu nunca misturei cena e vida pessoal. Você sabe disso. Mas agora, não sei mais o que é o quê. Talvez não precise separar tanto. Às vezes, o que a gente vive fora é só o que o roteiro não conseguiu escrever." A frase bateu fundo. Lara se aproximou devagar, até o cheiro de café misturar-se ao perfume suave que ela sempre usava. "Você é perigosa. E você adora perigo." Lara riu nervosa. "Se a imprensa descobrir, vão me triturar." "E se você continuar se escondendo, vai se triturar sozinha." A atriz respirou fundo. "O que você quer de mim, Camila?" "A verdade, só isso." "E se a minha verdade te colocar no meio de um furacão?" "Eu já vivi pior, pelo menos esse vem com emoção boa." O corpo de Lara se moveu antes da mente decidir. Aproximou-se, encostando a testa na dela. O toque foi leve, um refúgio. Camila fechou os olhos e o mundo parou. O barulho da cidade lá fora, os carros, o vento, tudo ficou distante. A respiração das duas formava um ritmo só. "Ontem, quando você me empurrou, achei que o chão ia sumir." "Sumiu mesmo, mas eu segurei o suficiente para você cair em mim, não ao contrário." Lara sorriu. "Você sempre no controle. Alguém precisa estar." Um trovão longe fez o estúdio estremecer. As lâmpadas piscaram. A atriz olhou para o alto, depois de volta para ela. "Sabe o que é curioso? Eu passei anos interpretando mulheres fortes, seguras, que nunca perdem o rumo. E agora, na vida real, quem está me ensinando isso é você. Eu só sei cair direito, é diferente de ser forte." "Não é. É o mesmo aprendizado." Lara estendeu a mão, tocando a faixa no pulso da dublê. "Você machucou o corpo para proteger o meu." Camila olhou para o toque, sem recuar.
Foi reflexo, mas o que machuca agora é o resto. Lara engoliu seco. O resto? Fingi que não quero mais isso. O ar ficou pesado. As duas se encararam longamente. Lara sentiu o impulso de avançar, mas contei. Camila percebeu o gesto e sorriu, quase triste. Ainda tem medo? Tenho. De mim? De mim mesma, quando tô com você. A chuva começou a cair lá fora, forte e rápida, batendo no telhado metálico. O som preenchia o espaço e o estúdio escuro ganhou outro clima. Íntimo, quase ritualístico. Lara deu um passo à frente. Camila não se moveu. E se a gente não lutar contra? Perguntou a atriz com a voz mais baixa que um sussurro. Então a gente finalmente respira. O beijo aconteceu ali, natural, inevitável, diferente dos outros, sem coreografia, sem marca de cena. Um beijo calmo, maduro, cheio de pausa e verdade. A pele contra a pele, o arrepio da espera longa, o gosto de chuva e café. Quando se separaram, os olhos diziam o que o corpo já tinha entendido. Não dava mais para voltar atrás. Camila encostou a testa na dela. Agora a gente vai ter que lidar com as consequências. Eu sei, mas por um minuto não quero pensar em nada. As mãos se encontraram, os dedos se entrelaçaram devagar. Ficaram ali, respirando juntas até o som da porta bater. Um assistente entrou sem avisar. Congelou ao ver as duas próximas demais. A tensão voltou num estalo. Desculpa, eu não sabia que tinham chegado. O diretor tá pedindo vocês na sala principal, urgente. Camila soltou a mão primeiro, discreta. Lara ajeitou o cabelo. Já estamos indo. Quando o rapaz saiu, Camila olhou para ela, meio rindo. Agora sim, consequência. Lara respondeu com um humor cansado. Talvez o roteiro tenha decidido se vingar. Foram até a sala principal. A produtora esperava, o rosto sério, celular na mão. Temos um problema. O vídeo voltou a subir. E agora um jornalista disse ter imagens de vocês duas hoje cedo. Parece que alguém viu vocês entrando juntas pelo portão lateral. O chão sumiu. Lara e Camila trocaram um olhar rápido, o tipo de olhar que entende o perigo sem precisar de palavras. Querem saber se é relacionamento real. Os portais estão pedindo pronunciamento. O programa matinal vai te ligar, Lara. Querem ao vivo. Eu não vou mentir, disse Lara, firme. Mas também não pode confirmar algo que não existe oficialmente. O estúdio tem contratos, parcerias e... Você sabe o que tem. Eu sei exatamente o que tem, interrompeu. Mas também sei o que eu sinto. Camila segurou o olhar dela por um segundo. Respira antes de decidir. Já decidi. A produtora suspirou. Lara, se você confirmar um envolvimento, a mídia vai te transformar em manchete por meses. Tá pronta para isso? Não tô pronta para mentir mais. O silêncio caiu pesado. Camila fechou os olhos, sabendo que o furacão estava prestes a começar. Então a gente enfrenta, disse Lara, quase para si mesma, mas do meu jeito. E saiu da sala antes que alguém tentasse impedi-la. O corredor parecia mais comprido do que o normal. Lara caminhava firme, os passos ecoando como batidas de tambor dentro da própria cabeça. Sabia o que estava prestes a fazer, mas não tinha certeza se o mundo estava pronto para ouvir. Lá fora, o barulho da chuva se misturava ao som distante de geradores e vozes. A cidade começava a acordar, e com ela, a tempestade que viria. Camila foi atrás, sem tentar detê-la. Apenas observava, como quem sabe que certos impulsos são o próprio destino se manifestando. Lara atravessou o pátio até o trailer onde a equipe de imprensa se organizava. Viu o microfone, a câmera posicionada, o monitor com o logotipo do programa matinal. O produtor a recebeu, surpreso. Lara, eles não esperavam sua ligação antes das 9. Adiantei. Quero falar agora. O homem piscou, confuso. Ao vivo? Sim, e sem roteiro. Dentro do estúdio improvisado, as luzes acenderam, refletindo nos olhos dela. A apresentadora, do outro lado da tela, sorriu, sem saber o que estava por vir. Bom dia, Lara Monteiro. Estamos com você direto do set do seu novo filme. Antes de tudo, queremos saber. O público está comentando sobre a química entre você e a sua dublê, a Camila Duarte. É tudo atuação ou tem algo mais aí?
Lara respirou fundo. O microfone tremia nas mãos. Pensou na noite anterior, no beijo, na chuva, no estúdio escuro. Pensou em Camila, parada lá fora, olhando pela janela. Então, com a voz firme e serena, respondeu: "É tudo verdade, inclusive o que o público não vê. Eu me apaixonei." O silêncio que se seguiu parecia palpável. Do outro lado, a apresentadora gaguejou, sem saber se devia comemorar ou mudar de assunto. Então, você está dizendo que está vivendo um relacionamento com a Camila? Estou dizendo que encontrei alguém que me lembra quem eu sou de verdade, e que não vou mais esconder isso. As palavras saíram simples, mas atravessaram o país. A transmissão seguiu por segundos, até que o diretor do programa cortou para o comercial. Lara tirou o microfone devagar e deixou o estúdio sem dizer mais nada. Lá fora, o mundo parecia suspenso. Camila esperava perto da porta. Você acabou de incendiar o noticiário inteiro. Então o que queimem comigo? Você não precisava se expor assim. Precisava sim. Eu me escondi a vida toda. E quando finalmente conheci alguém que me faz querer ser vista, não vou mais fingir. Camila deu um passo à frente. E agora? Agora a gente enfrenta. O telefone da produtora já vibrava com chamadas e mensagens começavam a pipocar nas telas dos celulares ao redor. A equipe se olhava em silêncio, tentando entender o que acabara de acontecer. Lara passou por todos, altiva, até o trailer. Camila foi atrás, sem hesitar. Fechou a porta atrás delas. "Você me colocou no olho do furacão", disse a dublê, a voz entre raiva e ternura. "Eu te coloquei ao meu lado. É diferente. Você é insana. E você me enlouquece." As duas se encostaram na parede ofegantes. O clima entre elas era de um calor novo, uma mistura de medo e coragem, como se estivessem prestes a pular de um penhasco, mas com a certeza de que o outro estaria lá embaixo para segurar. Camila tocou o rosto dela com a mão boa, e Lara segurou o toque com as duas. "Quando te vi pela primeira vez, pensei, essa mulher vai me bagunçar." E conseguiu? Mais do que eu imaginava. O beijo veio, inevitável. Lento no começo, depois mais intenso, até o ar faltar. Não havia mais cena, nem figurino, nem equipe. Era só desejo, puro e livre, finalmente sem medo de ser filmado. Quando se afastaram, Camila encostou a cabeça no ombro dela. "Amanhã, o mundo inteiro vai ter opinião sobre nós. E nenhuma delas importa. Mas vai doer." Já doía antes. Do lado de fora, o diretor da produção gritava ordens, tentando conter o caos. Jornalistas já esperavam nos portões do estúdio. A notícia se espalhava como fogo em palha. Hashtags subiam. Imagens da entrevista se multiplicavam nas redes sociais. Lara Monteiro, estrela nacional, assumindo uma paixão com sua dublê. Camila olhou pela janela e riu de nervoso. "Você percebeu o tamanho disso?" "Percebi, e não me arrependo. Mas o filme pode ser cancelado. Então a gente faz outro. A gente cria o nosso." O humor quebrou o peso, e as duas riram, meio sérias, meio incrédulas. Lara segurou a mão dela e disse: "Eu não te pedi para entrar na minha vida, mas agora não quero que saia. E se o mundo não aceitar? Então a gente faz barulho até aceitarem." O barulho, na verdade, já começava. A produtora bateu na porta. "Lara, tem gente da imprensa acampando na frente do estúdio. Precisamos te tirar daqui por outra saída, agora." Camila pegou a jaqueta. Lara, o boné. Antes de Adri, se olharam uma última vez, como quem marca um território invisível. "Sem arrependimentos", disse Lara. "Sem arrependimentos", repetiu Camila. Saíram por um corredor lateral, atravessando o estacionamento até um carro preto. Dentro, silêncio e respiração presa. A cidade do outro lado dos vidros parecia outra, viva, curiosa, implacável. Camila encostou a testa no vidro. "E se amanhã tudo desabar? Então a gente constrói de novo, mas dessa vez, juntas." O carro seguiu. Lá fora o rio começava a clarear. O mar refletia o sol nascente e a vida das duas acabava de mudar para sempre, ainda sem roteiro, ainda sem final. O rio acordou coberto de manchetes. As bancas, os portais e as telas de celular, todos repetiam o mesmo título, com variações sensacionalistas. Lara Monteiro revela paixão por dublê e entrevista ao vivo.
As fotos delas, o beijo de cena, o olhar cúmplice no set, o resgate após o acidente, se espalhavam como fogo em palha seca. O país acordava discutindo amor e coragem, enquanto a internet misturava apoio, choque e curiosidade numa tempestade digital. Lara passou a manhã trancada no apartamento, assistindo à repercussão pela TV. As vozes dos comentaristas se sobrepunham como um coro dissonante. Uns a exaltavam como símbolo de autenticidade, outros a chamavam de louca por colocar tudo a perder. Ela desligou o som. O silêncio pesou. Do outro lado do vidro, o mar parecia indiferente, repetindo seu vai e vem, como quem não se importa com os dramas humanos. O telefone tocou. Era o diretor. Lara, precisamos conversar. Imagina o motivo, respondeu com ironia. A produtora está preocupada com os patrocinadores. Querem que a gente repense a estratégia. Querem me punir por existir? Querem conter o impacto. Então que segurem o próprio preconceito. O silêncio do outro lado da linha durou um instante longo. Você sabe que eu te admiro, Lara, mas há contratos. E se eles romperem, o filme para. Que parem. Já vivi o bastante sem verdade. E a Camila? Não ouvi dela desde ontem. Essa última frase a feriu mais do que esperava. Desligou. Encostou a testa no vidro e ficou olhando a chuva fina que começava a cair. Horas depois, o interfone tocou. Lara atendeu, a voz automática do porteiro soou. Tem uma moça aqui, disse que é da equipe de dublês. Quer falar com a senhora. O coração disparou. Manda subir. Camila entrou minutos depois, o rosto sem maquiagem, o cabelo solto e molhado. Usava uma jaqueta surrada e um olhar cansado. Não consegui ir embora sem te ver. Lara sorriu fraco. Achei que tivesse sumido. Fiquei em hotel de estrada. A imprensa estava rondando meu prédio. Estão me caçando também. Então somos fugitivas do próprio amor. Sentaram-se no sofá. O barulho da chuva enchia a sala. Camila abriu o celular e mostrou uma mensagem. A produtora a havia afastado temporariamente, por exposição indevida. Disseram que posso voltar depois que a poeira baixar. Mas a poeira é a gente, né? Lara suspirou. É sempre assim. Querem a emoção nas telas, mas não querem lidar com o que é real. E o que você vai fazer? Não sei. Talvez dar um tempo, de tudo. Camila a observou em silêncio. Não vai desistir, vai? Eu só quero respirar. Levantou-se, foi até a janela. O céu cinza parecia colar no vidro. Camila foi até ela, devagar. Eu vim te ver por um motivo, Lara. Não para me esconder. Eu vim porque não quero que essa história termine em silêncio. A atriz virou o rosto. E o que você propõe? Que a gente dê sentido a tudo isso. Que transforme o caos em arte. Arte? Um curta, pequeno, nosso. Sem estúdio, sem contrato. Só verdade. O nome do filme pode ser o que já vivemos. Entre cenas. Lara encarou. Você fala como se fosse fácil. Não é, mas é livre. O olhar dela se prendeu. Por um instante, o mundo lá fora perdeu cor. Eu te amo, Lara, disse Camila, com simplicidade, como quem se despede. Lara quis responder, mas a voz não saiu. Apenas segurou o rosto dela e encostou a testa na dela. Então vamos filmar o que o mundo não entende. Nos dias seguintes, o apartamento virou set improvisado. Luz natural, câmera emprestada, tripé torto e coragem demais. Camila dirigia, Lara atuava, não como estrela, mas como mulher real. Gravaram planos simples, mãos entrelaçadas, corpos sobre lençol, olhos que se procuram, risadas entre falhas de luz. Cada cena era um gesto de resistência e ternura. Uma tarde, enquanto revisavam as gravações, Camila disse: Você percebe que isso é o contrário do que esperavam? O quê? Eles queriam o silêncio. E a gente respondeu com arte. Lara riu. É o tipo de vingança que eu mais gosto. Mas o destino ainda tinha ironias. O curta vazou antes mesmo da estreia. Alguém da equipe técnica, talvez um curioso, talvez um fã, subiu um trecho nas redes sociais. O vídeo mostrava Lara e Camila, deitadas, rindo, trocando olhares de quem ama.
nenhum beijo, nenhuma palavra. Só o riso. Em minutos, milhões de visualizações. As hashtags mudaram de tom. Hashtag Amor é Arte. Hashtag Entre Cenas. Hashtag Lara e Camila. O público, que antes cobrava justificativas, agora aplaudia a coragem. A imprensa virou o foco, de escândalo para manifesto. No meio dessa avalanche, a produtora recuou. O diretor ligou, voz cautelosa. Lara, o estúdio quer conversar. Estão vendo o impacto positivo, querem voltar atrás. Eu não volto. Como assim? Agora é outra história, a minha. Desligou. Virou-se para Camila. Talvez pela primeira vez eu não precise mais de roteirista. Nem eu, respondeu ela. Ficaram em silêncio, observando o vídeo sendo compartilhado em tempo real. As visualizações subiam como maré. Lara encostou a cabeça no ombro dela. O mundo tá nos vendo. Sim. E pela primeira vez, parece que tá enxergando. O telefone tocou outra vez, mas dessa vez Lara ignorou. Deixou tocar até parar. O curta ficou pronto numa madrugada sem barulho, exportado com um nome simples. Entre Cenas, V1, Final. Na tela, 11 minutos de respirações, janelas abertas, risos que nascem do nada. 2 corpos que não pedem permissão. Sem trilha. Só ambiente. Marezinha, Tramontina na pia, buzina distante, vizinho cantando falso no banho. Verdade sem verniz. Vamos mostrar? Perguntou Camila, girando na cadeira, o rosto iluminado pela renderização. Vamos, respondeu Lara sem hesitar. Mas não em festival. Não agora. Quero a cidade como sala de cinema. O silêncio do outro lado da linha durou um instante longo. Você sabe que eu te admiro, Lara, mas há contratos, e se eles romperem, o filme para. Que parem! Já vivi o bastante sem verdade. E a Camila? Não ouvi dela desde ontem. Essa última frase a feriu mais do que esperava. Desligou, encostou a testa no vidro e ficou olhando a chuva fina que começava a cair. Horas depois, o interfone tocou. Lara atendeu. A voz automática do porteiro soou. Tem uma moça aqui. Disse que é da equipe de dublês. Quer falar com a senhora. O coração disparou. Manda subir. Camila entrou minutos depois. O rosto sem maquiagem, o cabelo solto e molhado. Usava uma jaqueta surrada e um olhar cansado. Não consegui ir embora sem te ver, Lara. Lara sorriu fraco. Achei que tivesse sumido. Fiquei em hotel de estrada, a imprensa estava rondando meu prédio. Estão me caçando também. Então somos fugitivas do próprio amor. Sentaram-se no sofá. O barulho da chuva enchia a sala. Camila abriu o celular e mostrou uma mensagem. A produtora a havia afastado temporariamente por exposição indevida. Disseram que posso voltar depois que a poeira baixar. Mas a poeira é a gente, né? Lara suspirou. É sempre assim. Querem a emoção nas telas, mas não querem lidar com o que é real. E o que você vai fazer? Não sei. Talvez dá um tempo. De tudo. Camila o observou em silêncio. Não vai desistir, vai? Eu só quero respirar. Levantou-se, foi até a janela. O céu cinza parecia colar no vidro. Camila foi até ela, devagar. Eu vim te ver por um motivo, Lara, não para me esconder. Eu vim porque não quero que essa história termine em silêncio. A atriz virou o rosto. E o que você propõe? Que a gente dê sentido a tudo isso, que transforme o caos em arte. Arte? Um curta, pequeno, nosso, sem estúdio, sem contrato, só verdade. O nome do filme pode ser o que já vivemos, Entre Cenas. Lara a encarou. Você fala como se fosse fácil? Não é, mas é livre. O olhar dela se prendeu. Por um instante, o mundo lá fora perdeu cor. Eu te amo, Lara, disse Camila, com simplicidade, como quem se despede. Lara quis responder, mas a voz não saiu. Apenas segurou o rosto dela e encostou a testa na dela. Então vamos filmar o que o mundo não entende.
Nos dias seguintes, o apartamento virou set improvisado, luz natural, câmera emprestada, tripé torto e coragem demais. Camila dirigia, Lara atuava, não como estrela, mas como mulher real. Gravaram planos simples, mãos entrelaçadas, corpos sob lençol, olhos que se procuram e risadas entre falhas de luz. Cada cena era um gesto de resistência e ternura. Uma tarde, enquanto revisavam as gravações, Camila disse: "Você percebe que isso é o contrário do que esperavam? O que é?" Eles queriam silêncio e a gente respondeu com arte. Lara riu. É o tipo de vingança que eu mais gosto. Mas o destino ainda tinha ironias. O curta vazou antes mesmo da estreia. Alguém da equipe técnica, talvez um curioso, talvez um fã, subiu um trecho nas redes. O vídeo mostrava Lara e Camila deitadas, rindo, trocando olhares de quem ama. Nenhum beijo, nenhuma palavra, só o riso. Em minutos, milhões de visualizações. As hashtags mudaram de tom. Hashtag Amor é Arte, hashtag Entre Cenas, hashtag Lara e Camila. O público que antes cobrava justificativas, agora aplaudia a coragem. A imprensa virou foco, de escândalo para manifesto. No meio dessa avalanche, a produtora recuou. O diretor ligou, voz cautelosa. Lara, o estúdio quer conversar, estão vendo o impacto positivo, querem voltar atrás. Eu não volto. Como assim? Agora é outra história, a minha. Desligou, virou-se para Camila. Talvez pela primeira vez eu não precise mais de roteirista. Nem eu. Ficaram em silêncio, observando o vídeo sendo compartilhado em tempo real. As visualizações subiam como maré. Lara encostou a cabeça no ombro dela. O mundo tá nos vendo. Sim, e pela primeira vez parece que tá enxergando. O telefone tocou outra vez, mas dessa vez Lara ignorou. Deixou tocar até parar. O curta ficou pronto numa madrugada sem barulho, exportado com nome simples, Entre Cenas. Versão 1, final. Na tela, 11 minutos de respirações, janelas abertas, risos que nascem do nada, dois corpos que não pedem permissão. Sem trilha, só o ambiente, marezinha, tremontina na pia, buzina distante, vizinho cantando falso no banho, verdade sem verniz. Vamos mostrar? Perguntou Camila, girando na cadeira, o rosto iluminado pela renderização. Vamos, respondeu Lara, sem hesitar. Mas não em festival, não agora. Quero a cidade como sala de cinema. Escolheram a parede lateral de um antigo casarão em Santa Tecla, onde artistas costumavam projetar filmes de guerrilha. Um amigo de amigos forneceu projetor, outro levou caixas de som, alguém avisou em grupos de mensagens: projeção livre, hoje, 20 horas. A notícia correu pela noite como vento entre os fios do bonde. Ao cair da tarde, Lara subiu a ladeira de capuz e óculos escuros. Camila, alguns passos atrás, segurava o cabo de energia enrolado no ombro e um pendrive no bolso da jaqueta. Chovia miudinho, o asfalto brilhava como película fresca. Uma roda de desconhecidos esperava com sacos de pipoca improvisados. Ninguém pediu selfie, ninguém gritou. Havia algo de respeitoso na expectativa, como se todos tivessem entendido que aquele filme não pedia plateia, pedia testemunhas. Um rapaz de dread arrumou o enquadramento com fita crepe. Quando quiserem, a casa é de vocês. Camila ligou o projetor. Um retângulo branco surgiu no muro úmido, como folha de papel gigante, pronta para uma carta antiga. Lara enfiou as mãos no bolso, respirou e encostou o ombro na parede, esperando o coração reduzir o compasso. Ao lado, Camila encarou. Pronta? Não, mas vamos assim mesmo. O play partiu. Imagens silenciosas inundaram a alvenaria. As mãos sobre o lençol, a xícara sobre a mesa, vento mexendo as cortinas, a gargalhada de Lara diante de um tropeço de Camila durante um ensaio. Quando o plano fixo do olhar apareceu, o olhar que as duas conheciam de cor, aquele em que moram todos os entendimentos, alguém na rua inspirou alto, como se lembrasse de uma coisa antiga, que amar, às vezes, é permanecer sem dizer. A chuva aumentou,
mas ninguém se moveu. Gotas atravessavam a luz e faziam sombras dançantes na imagem, como se o filme ganhasse textura de rio. No minuto 8, quando a montagem alterna janela aberta e respiração cadente, o bonde passou lá em cima dos trilhos, lento, deixando um som metálico que caiu como trilha improvisada. Quem estava presente soube, não era acaso, era a cidade colaborando com a obra. Lara sentiu a mão de Camila procurar a sua no bolso do casaco. Encontraram-se ali, escondidas da lente e expostas ao mundo. Obrigada, sussurrou a atriz, sem olhar. Por quê? Por não ir embora quando seria mais fácil. Eu fiquei porque você ficou. Créditos. Entre cenas, um filme de duas. A palminha não foi explosiva, foi quente, contida, respeitosa. Alguém gritou, bravo, baixinho. O rapaz do projetor desligou a máquina. A rua retomou os sons comuns, cachorro, moto, um boa noite, de janela. Um casal se aproximou pedindo licença. Obrigada por isso, disse a mulher com um brilho úmido nos olhos. A gente precisava ver que dava para existir assim. A parceira assentiu, emocionada. Se cuidem. Um carro preto subiu devagar a ladeira. Parou discreto. Era o diretor. Desceu com um envelope. Não vim brigar, disse antes mesmo de tirar o cinto. Vim pedir desculpa por não ter te protegido do jeito certo. Entregou o envelope a Lara. É uma carta da presidência do estúdio. Retomam formalmente o filme, com vocês duas, e com liberdade criativa na campanha. A maré virou. Lara abriu. 3 páginas curtas, objetivas, cinzentas. Contratos ajustados, cláusulas de imagem refeitas. Risco calculado, transformado em negócio. Sério? Não romantiza, brincou ele, cansado. Eles viram números, mas pela primeira vez os números dançaram a música que vocês tocaram. Camila sorriu sem euforia. A gente só continua se o set virar território seguro. Vai virar, prometeu o diretor. Amanhã converso com todo mundo. Coordenadora de intimidade manda no clima. Celular controlado e, se quiserem, há espaço para entre-cenas no material oficial, como manifesto, como making-off, como anúncio de mundo novo. Lara ergueu os olhos para o muro que ainda guardava o fantasma do retângulo de luz. A gente pensa, hoje a sala é do silêncio. Ele entendeu. Abraçou as duas, foi embora. A rua esvaziou devagar, ficaram sozinhas sobre a garoa. Camila enrolou o cabo de energia com precisão de quem gosta de terminar tarefas. Disse, misteriosa, tem mais um lugar para a gente ir. Confia? Confio. Desceram as escadas, pegaram um carro de aplicativo e seguiram em silêncio até a Praia Vermelha. O Pão de Açúcar erguia-se como um animal adormecido. A maré estava baixa, a areia fria. Camila tirou os tênis, Lara tirou também. Caminharam beira d'água caladas, deixando o ar salgado limpar os pulmões. Eu queria te dar um presente, disse Camila, parando perto das pedras. Tirou do bolso um pequeno saco de lona. Dentro, um mosquetão gasto, de aço, daqueles que seguram cabos em cenas de altura. É o primeiro que eu usei quando eu comecei. Pensei em te dar no dia do acidente, mas achei piegas. Lara pegou o mosquetão, pesado, frio. É lindo. É ponto de ancoragem, explicou num sussurro técnico que soava como poesia. Não é algema, é escolha. Lara entendeu. Prendeu o mosquetão em uma argola fina da própria pulseira. Depois, sem pressa, abriu a mão de Camila e depositou ali o anel de silicone, onde costumava prender microfone de lapela. O meu presente é voz, para você usar quando achar que precisa ser ouvida, ou lembrada de que merece falar. Camila riu de leve. Então tá, âncora e voz. Encostaram as testas, sem plateia, sem câmera, sem roteiro. Beijaram-se como quem fecha e abre um livro ao mesmo tempo.
Entre o sal do mar e o gosto de chuva antiga, firmaram um pacto que não dependia de contrato. De longe, fogos discretos riscaram o céu. Algum aniversário, alguma vitória alheia. Caíram como estrelas de papel. Lara apontou. Olha, é o bairro aplaudindo atrasado, brincou Camila. Voltaram para o carro com os pés sujos de areia. O motorista sorriu pelo retrovisor. Bela noite para filmar, para viver. Riram. Dormiram juntas no caminho, cansadas como atletas depois de final olímpica. Nos dias seguintes, a volta ao set teve ritual. A coordenadora de intimidade abriu a roda com respiração guiada. A produtora leu em voz alta as regras novas de segurança e respeito. O diretor pediu silêncio. Verdadeiro, não performático. Cuidar da cena é cuidar das pessoas, ele disse. Olhares se cruzaram. Havia uma camada nova de delicadeza suspensa no ar. As primeiras tomadas dessa nova fase tinham algo diferente. Luminosidade que não vinha do refletor. Lara atuava como quem descobriu músculos inexplorados. Camila dublava como quem aprende uma língua rara, a gramática da gentileza. Quando a câmera pediu um plano próximo de mãos, a equipe prendeu a respiração. A tomada terminou e alguém, sem querer, aplaudiu uma palma só, rápida, que virou risadinhas. O gelo entre técnica e sentimento começava a derreter. No fim da semana, o estúdio organizou uma exibição interna de entre-cenas. Equipe, famílias, poucos convidados. Sala escura. O mesmo retângulo de luz, agora em tela oficial. O filho do eletricista dormiu no colo da mãe. Uma figurinista chorou o que a tinha. O operador de câmera enxugou o rosto disfarçando suor. Quando os créditos surgiram, ninguém bateu palma. Ficaram. O silêncio durou mais que o normal, o suficiente para virar homenagem. A presidência do estúdio enviou mensagem pública reconhecendo a importância de narrativas autênticas e de ambientes de trabalho éticos para histórias de amor contemporâneas. Metade marketing, metade real. Bastou. Na saída, a coordenadora de intimidade abraçou as duas. Obrigada por provarem que método não mata a chama. Método é vento que alimenta. Obrigada por nos ensinar a dançar sem tropeçar, devolveu Lara. Camila assentiu. Obrigada por nos lembrar que consentimento também é poesia. A noite ainda tinha presente. Lara levou Camila até o man, vazio, e as duas se sentaram no pilotis encarando a baía. O vento passava por baixo como um rio de ar. A atriz abriu o bloco de notas do celular. Quero escrever uma coisa, um micromanifesto. Pra gente. Lê pra mim. Ela digitou e leu. Quando a câmera aponta, escolhemos respiração. Quando o mundo aponta, escolhemos mão na mão. Se roubarem nosso close, respondemos com plano aberto. Nós duas, cidade ao fundo, e o mar dizendo que volta é parte do ir. Camila ficou em silêncio um tempo. Posso acrescentar? Pegou o celular de Lara, escreveu 2 linhas, devolveu. Lara leu, sorriu, com o queixo tremendo leve. Não é sobre coragem que desafia, é sobre delicadeza que permanece. Beijaram-se de novo. Sem urgência, com futuro. Última sequência do filme grande marcada por um rooftop no centro, fim de tarde, céu diluindo o laranja. A cena pedia que a personagem da dublê segurasse a atriz pela cintura antes de um salto simbólico. Não havia queda real, era metáfora. O harness reluzia, a corda corria suave pelo descensor. O diretor explicou. É sobre confiar que dá para voar quando a outra segura. Lara fechou os olhos. Pronta. Camila ajeitou a fivela, verificou 3 vezes, olhou-a nos olhos e disse: Eu tô aqui. Eu sei. No ação,
Lara correu os 3 passos prescritos, sentiu o vazio programado, entregou o peso ao sistema e a Camila. O corpo balançou, o centro voltou, o chão existiu novamente. Corta. A equipe vibrou. Lara suspendeu o ar, riu, quase chorou. Camila apertou sua mão na saída do equipamento num gesto rápido, secreto, suficiente. Quando guardaram cabos e risers, a cidade acendeu lâmpadas janela a janela. O vento elevou um papel solto que girou no ar e pousou ao lado delas. Era um pedaço de claquete, quebrado, com giz esfumado. Camila apontou. Um sinal de que a cena nunca termina. Ou de que a vida é making off? Ficaram olhando o arranha-céu virar constelação. Alguém ligou um rádio baixo num apartamento vizinho. Uma melodia antiga derramou memória pela beirada do prédio. Camila encostou o ombro no dela e disse: E agora? Agora a gente faz o que faz desde ontem. Respira, cria, e se o mundo vier, a gente dança. A câmera do making-off, à distância, captou apenas silhuetas contra o céu. Ninguém ouviu as palavras, mas o gesto foi guardado. 2 mulheres coladas pelo vento. O filme terminou meses depois, com estreia no Cine Odeon. Tapete discreto, flores nos balcões, cartaz com tipografia pequena e elegante, a atriz e a dublê. Na última cena, a mesma de Santa Teresa, retângulo de luz no muro, gargalhada sem som, janela aberta, mar longe. Créditos. Sala escura. 3 segundos de nada. Então, aplauso que parecia chuva fina estendendo-se por eternidade. Do lado de fora, repórteres perguntavam demais. Elas passaram de mãos dadas, cumprimentaram, pararam um segundo diante dos flashes. Lara levantou o mosquetão preso à pulseira, Camila ergueu o anel de silicone entre os dedos. Símbolos simples balançaram no ar noturno como sinos minúsculos. Mais tarde, sozinhas no terraço do cinema, olharam a Cinelândia brilhar. Sabe o que eu aprendi? Perguntou Lara. O quê? Que não é clímax que sustente uma história sem cotidiano. E que cotidiano é nosso melhor efeito especial, completou Camila. O vento mudou. A noite guardou por um segundo o som de mar batendo no aterro. Ou talvez fosse imaginação, não importava. Elas tinham uma cidade inteira para reinventar e um vocabulário íntimo que cabia em 4 palavras: olhar, pausa, passo, toque. O resto viria depois, como vem a brisa quando o calor cede. E se alguém perguntasse dali em diante como terminou a história, qualquer testemunha daquela noite poderia responder: não terminou. Apenas aprendeu a permanecer. Como luz projetada em parede antiga, como beijo guardado da pressa, como filme que não cabe só no cinema e decide morar, para sempre, entre cenas. Inscreva-se no Contos Sáficos, comente sua parte favorita e compartilhe este final com quem precisa de poesia hoje.